Robôs kamikaze terrestres, drones navais de águas profundas, aeronaves antigas reconfiguradas como naves-mãe de drones, sistemas de defesa aérea híbridos estilo Frankenstein. A lista de inovações militares que a Ucrânia desenvolveu durante sua guerra contra a Rússia é realmente impressionante e continua crescendo. De sistemas de alta tecnologia à revitalização de equipamentos antigos, o país segue inovando para enfrentar seu inimigo maior. À medida que a Ucrânia intensifica sua campanha de ataques de médio e longo alcance nos territórios ocupados pela Rússia e no interior do território russo, o país vem experimentando maneiras de aumentar o alcance, a furtividade e a letalidade desses ataques. Agora eles analisam o passado, especialmente a Primeira Guerra Mundial, para encontrar uma forma engenhosa de reutilizar uma antiga tecnologia: balões. Agora, a Ucrânia os usa como naves-mãe de drones. A tecnologia é inteligente, prática e parece que vai ser um sério problema para as defesas aéreas russas. Veja como a Ucrânia usa balões para lançar drones e por que essa ideia é tão genial. Nas últimas semanas, a logística russa nos territórios ocupados virou um verdadeiro calvário para os motoristas. As rodovias M14 e H820, que conectam os territórios ocupados da Crimeia e Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Oblast de Luhansk com o território russo, se tornaram extensas zonas de morte. Novos drones ucranianos sofisticados, como os avançados semi-autônomos Hornet e BB-2, têm destruído blindados russos, caminhões-tanque de combustível, caminhões militares e muito mais, aparentemente quando querem. A Ucrânia gostaria de expandir essa zona de morte ainda mais no território russo, mas é limitada pelo alcance dos drones de médio alcance, geralmente até 200 quilômetros. Então, os militares ucranianos têm explorado maneiras de aumentar o alcance, transportando drones como o Hornet para mais fundo no território controlado pela Rússia antes de lançá-los. Uma das formas mais promissoras é com balões de hélio, semelhantes aos de ar quente. Imagens mostram desenvolvedores ucranianos testando o Hornet lançado por balão. O balão de hélio elevou o Hornet com cerca de 1,40 metros a 8.200 metros de altura antes de liberá-lo automaticamente. O Hornet então se estabilizou de forma autônoma e começou a planar, pousando a cerca de 42 quilômetros do ponto de lançamento. Além disso, o Hornet aparentemente ainda tinha 95% da carga da bateria quando pousou. Na prática, isso significa que, após planar por 42 km, o drone ainda mantinha a capacidade de voar quase todo o seu alcance usando o motor de bordo. Isso muda o jogo. O alcance operacional do drone ainda é sigiloso, mas estima-se cerca de 150 km com carga útil de 4 a 5 kg. Mas se você lançá-lo de um balão e deixá-lo planar antes de acionar o motor, seu alcance é ampliado consideravelmente. Nas condições certas, ele pode até dobrar. Isso ampliaria muito a zona de ataque, na qual drones ucranianos podem eliminar a logística russa e alvos estacionários. Quanto mais profundos forem esses ataques, mais enfraquecidas ficarão as forças russas ao tentar lançar ofensivas pela zona cinzenta. Com ventos favoráveis, Hornets em balões podem ir ainda mais longe. Aproveitando a direção do vento e a altitude, balões viajariam mais longe antes de soltar os drones, que poderiam planar mais antes de ligar os motores para a descida final. O processo de liberação, segundo relatos, é automatizado e pode ser ativado por altitude pré-definida, parâmetros de geocerca ou temporizador, sem envolvimento direto do operador. Adicione um terminal Starlink à equação e o alcance é ampliado ainda mais. E é exatamente isso que a Ucrânia está fazendo. Há meses, os Hornets têm sido vistos com terminais Starlink acoplados. Os terminais fornecem a eles manobrabilidade precisa em tempo real e mira visual até o momento do impacto. Agora, lançar por balão em alta altitude com liberação automática, planagem e orientação via Starlink pode, em teoria, estender indefinidamente o alcance do Hornet. Mesmo em alcances menores, o lançamento por balão traz outro grande benefício aos operadores ucranianos: mais potência quando importa. Como passa boa parte do voo planando após ser lançado por balão, o Hornet pode conservar energia para manobras complexas ao se aproximar do alvo ou aumentar rapidamente a velocidade na fase final do ataque. Isso deve aumentar seu poder explosivo e torná-lo bem mais difícil de ser abatido. Agora, como mencionado anteriormente, a Ucrânia também tem experimentado outros métodos de lançar drones a partir do ar.
Isso inclui o lançamento a partir de drones maiores ou de aeronaves como o antigo AN-28. Mas em comparação com esses outros sistemas, os balões oferecem outra vantagem extremamente útil no campo de batalha eletronicamente saturado de 2026: baixa detectabilidade. O Hornet já tem uma seção transversal de radar pequena e quase nenhuma assinatura térmica com o motor desligado. A seção transversal de radar e a assinatura térmica do balão são tão pequenas ou menores. Então, a combinação de balão e Hornet é extremamente difícil para a Rússia detectar, inclusive durante a fase de planagem. Um balão carregando um drone poderia, de forma viável, passar silenciosamente muito além do radar e dos sensores da linha de frente da Rússia, antes de liberar seu Hornet, pegando os russos ainda mais na retaguarda, completamente desprevenidos. Mas mesmo que o balão seja detectado, naquela altitude não é nada fácil para os russos derrubá-lo, muito menos antes que ele libere o Hornet. Porque, a uma altitude de 27 mil pés, ele está explorando a enorme brecha em algumas das defesas anti-drone da Rússia. Essas defesas são em camadas, com eficácia definida pela altitude. Metralhadoras e canhões automáticos predominam abaixo de cerca de 1 milha, enquanto drones interceptadores como o Yoka são usados cada vez mais até 3 milhas. Acima disso, neste momento, a Rússia só conta mesmo com mísseis superficiar caros de sistemas de defesa aérea como o Pantsir, Tor, S-300 e S-400. Se conseguirem travar no balão, o que é um grande se, provavelmente conseguirão derrubar o Hornet e seu balão. Mas há um custo enorme se comparado ao combo de balão e drone, esses mísseis custam uma fortuna. É tão difícil obter o valor real dos mísseis russos quanto do restante do equipamento deles. A combinação daquela lendária falta de transparência russa, constantes atualizações nos mísseis mesmo dentro do mesmo lote e exageros da mídia ocidental vai causar esse efeito. Mas estima-se que eles custem entre 100 mil e vários milhões de dólares cada, dependendo do míssil e do sistema específico. Em contraste, estima-se que um único Hornet custe entre 5 mil e 15 mil dólares. Já os balões, comprados prontos, custam de 450 a 1.200 dólares cada. Agora, você não pode usar balões meteorológicos padrão para carregar um Hornet, que tem uma ogiva de 4 a 5 kg e um peso total de lançamento de aproximadamente 15 kg. Balões usados para fins científicos e meteorológicos costumam ser pequenos, pesando até 2 kg e suportando apenas cargas leves, de 1 ou 2 kg. A Ucrânia precisa de modelos maiores e mais resistentes, de até 5 kg que possam suportar o peso do Hornet sem estourar em uma altitude muito baixa. Felizmente, eles estão amplamente disponíveis comercialmente, embora provavelmente não nas quantidades crescentes que a Ucrânia necessita. Ainda mais felizmente, como veremos mais adiante, um fabricante ucraniano entrou em cena para preencher essa lacuna. Balões precisam de preferência ser cheios com hélio, o que eleva o custo. Levantar uma carga de 15 quilos exige aproximadamente de 15 a 18 metros cúbicos de hélio no lançamento. Isso deve fornecer a flutuabilidade extra necessária para atingir a taxa de subida desejada de 4 a 5 metros por segundo. No começo do ano, o hélio custava cerca de 300 dólares por 1.000 pés cúbicos. Então, cada lançamento do Hornet saía por menos de 200 dólares em hélio. Hoje, esse preço dobrou e pode piorar ainda mais. O gargalo mais evidente na cadeia de suprimentos, causado pela Operação Fúria Épica dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, tem sido na área de energia, ou seja, petróleo e gás natural. O fechamento prolongado do Estreito de Hormuz pelo Irã e os esforços dos Estados Unidos para romper o bloqueio iraniano fizeram com que o tráfego de petroleiros pela rota de logística de energia mais movimentada do mundo diminuísse para o que, sendo generoso, dá para descrever como um filete. Após altas abruptas nos preços das commodities, a tendência segue ascendente. Governos e consumidores são fortemente impactados conforme os preços sobem e estoques caem. Mas não são apenas os produtos de petróleo e gás que foram sufocados a ponto de quase parar no Golfo. A oferta de subprodutos como hélio e fertilizantes à base de amônio está cada vez mais restrita. Como resultado, os preços do hélio dobraram, trazendo problemas ao programa, mesmo que o impasse no Golfo termine amanhã. Se o fornecimento continuar caindo e os preços subirem, a Ucrânia pode ser forçada a adotar o hidrogênio. À primeira vista, isso não parece tão ruim. O hidrogênio gera cerca de 8% mais sustentação que o hélio.
Para uma carga útil de 15 quilos, isso permitiria à Ucrânia usar um envelope de balão menor ou alcançar uma altitude maior com o mesmo tamanho de balão. O hidrogênio é bem mais barato e dificilmente uma guerra em terras distantes mudaria isso. Pode ser produzido localmente, via eletrólise da água com eletricidade comum ou adquirido em grandes quantidades, eliminando a dependência de cadeias de suprimentos globais e reduzindo os custos do gás a níveis insignificantes. A desvantagem é que ele também é muito mais perigoso. O hidrogênio tem a faixa de mistura de ignição explosiva mais ampla com o ar de todos os gases, exceto o acetileno. É altamente combustível e pode entrar em autoignição com pouca energia de ignição. As chamas de hidrogênio são difíceis de ver, dificultando o combate ao fogo. Embora seja muito menos perigoso em áreas abertas, porque sobe rapidamente e se dispersa antes da ignição, é preciso ter muito mais cuidado ao manuseá-lo, especialmente ao encher um balão que carrega uma ogiva altamente explosiva. Mas, seja qual for o gás que a Ucrânia use para encher seus balões, o custo total do balão, mais o gás, mais o Hornet, vai ficar na faixa de 8 mil a 20 mil dólares, comparado a 100 mil a 2 milhões de dólares por um míssil interceptador russo. A diferença de custo fala por si só, e é muito mais rápido fabricar Hornets e balões do que fabricar um míssil. Isso significa que, conforme a Ucrânia amplia a produção e melhora suas operações, logo será tão inviável para os russos derrubarem esses balões, quanto para a Ucrânia ou os Estados Unidos abaterem drones Shahed com mísseis Patriot ou Iris-T. Acredita-se que o estoque de mísseis de defesa aérea da Rússia já esteja seriamente esgotado. Histórias importantes, fatos pertinentes, análises precisas. É isso que você vai encontrar no The Military Show. Inscreva-se no canal para receber atualizações e análises diárias sobre temas militares. Juntando tudo, o drone lançado por balão parece tão adequado ao problema que você até se pergunta por que ninguém pensou nisso antes. Bem, como diz o velho ditado, a necessidade é a mãe da invenção. Com a imposição da Primeira Grande Guerra da era da alta tecnologia, a Ucrânia teve de encontrar soluções inovadoras e estar à altura do desafio repetidas vezes. Para ser justo, a China também testou drones lançados por balões, mas com tecnologia e objetivos diferentes. Imagens do final de 2024 e início de 2025 mostram que a China testou com sucesso balões de alta altitude como plataforma para lançar drones hipersônicos como o MD-19 e o MD-2. Esses balões são muito maiores do que os que a Ucrânia está usando e elevam os drones a altitudes próximas ao espaço, cerca de 20 a 30 quilômetros antes de serem liberados. Em vez de aproveitar a altitude para aumentar o alcance de drones de médio alcance, a intenção aqui é dar a esses drones de altíssima velocidade e longo alcance uma vantagem significativa em altitude e energia potencial antes de acionarem seus motores. Institutos de pesquisa chineses também demonstraram a capacidade de lançar enxames de microdrones planadores a partir de um único balão grande. É parecido com o uso de balões pela Ucrânia com o Hornet, mas aqui usa um balão bem maior. Nos testes chineses, um balão com capacidade de carga de 150 kg liberou dezenas de pequenos planadores guiados por GPS, projetados para distribuição de sensores ou ataques de saturação. Isso é 10 vezes a capacidade dos balões usados pela Ucrânia. O tamanho maior dos balões chineses aumenta sua capacidade, mas também os torna mais visíveis e fáceis de serem abatidos. Dito isso, pode parecer contraintuitivo, mas derrubar um balão de hélio ou hidrogênio não é tão fácil quanto parece. Esses não são balões de festa de borracha fina que podem ser estourados com um alfinete ou a unha de um gato. O conceito por trás de ambos é idêntico. O balão é um saco cheio de um gás de alta flutuabilidade que o mantém no ar. Mas balões profissionais, como os usados pela Ucrânia e pela China, normalmente são feitos de um material muito fino e flexível, como látex, polietileno ou milar. Você pensaria que, já que esses materiais ainda são claramente finos, seria relativamente fácil derrubá-los com um tiro perdido de metralhadora de um caça. Mas isso não é necessariamente o caso. Pode ser complicado derrubá-los mesmo com mísseis ar-ar de precisão. Você provavelmente se lembra daquele balão espião chinês que passou pelos Estados Unidos alguns anos atrás e causou um grande alvoroço na mídia. Ele acabou sendo derrubado por um míssil ar-ar disparado de um caça F-22 Raptor dos Estados Unidos. Mas em 1998, o Canadá disparou cerca de 1.000 tiros de munição contra um balão meteorológico e ainda assim não conseguiu destruí-lo.
Acontece que o material fino do balão não aciona a maioria das espoletas usadas em mísseis antiaéreos, e cortar um balão com um canhão ou metralhadora em alta altitude não vai derrubá-lo, pelo menos não rapidamente. Devido à pequena diferença de pressão em alta altitude, o gás será liberado muito lentamente. O balão vai cair eventualmente, mas pode levar dias. Até lá, as imagens das consequências do impacto do drone liberado provavelmente já estarão espalhadas por toda a internet. Claro, nenhum sistema ou tecnologia é perfeito, e os balões têm seus próprios desafios. Para começar, eles estão à mercê do vento. A Ucrânia só pode usá-los quando o vento sopra em direção ao alvo, seja Crimeia ou Moscou, o que limita bastante a variedade de alvos disponíveis. Não adianta lançar um balão em direção à Crimeia se as correntes vão levá-lo para o Mar Negro ou soprá-lo de volta para você. Agora, os padrões de vento entre a Ucrânia e a Rússia são altamente sazonais e regionais, com o fluxo mudando entre ventos de oeste, ou seja, em direção à Rússia, e de leste e de norte, ou seja, em direção à Ucrânia ou ao sul, dependendo do mês e da latitude. Felizmente, o vento favorece em grande parte a Ucrânia. De outubro a março, ciclones do Atlântico levam massas de ar da Europa pela Ucrânia até a Rússia. Isso significa que balões lançados de cidades como Kiev, Chernihiv e Sumy, ao norte do eixo Voyakov, naturalmente derivariam em direção a Moscou, Rostov e ao centro da Rússia. Ao sul do eixo, uma fronteira climatológica que divide a Ucrânia em duas zonas de vento distintas, o vento predominante sopra em direção aos territórios ocupados e à Ucrânia. A Ucrânia só pode lançar balões rumo à Crimeia no outono, quando os ventos sopram de oeste. No fim da primavera e no verão, o padrão se inverte. As chances de lançamentos do norte da Ucrânia devem ser raras, pois os ventos predominantes sopram do norte ou nordeste, da Rússia para a Ucrânia. No sul da Ucrânia, na estepe e na costa, ventos do norte e nordeste empurram o ar em direção ao Mar Negro e à Crimeia. Assim, é provável que ataques com balões partam do norte ao centro da Rússia no outono, inverno e início da primavera, enquanto Crimeia e territórios ocupados do sul serão alvos no restante do ano. Dito isso, os padrões não são exatamente os mesmos a 8.200 metros de altitude do que são no solo. No alto, os ventos são mais fortes e sopram de oeste o ano todo, devido à corrente de jato. Então, talvez lançamentos de ambos os lados do eixo para locais em toda a Rússia sejam viáveis durante todo o ano. Você deve estar se perguntando como a Ucrânia teve a ideia de usar balões para lançar drones. Não deve ter sido um grande salto, pois já os usavam bem para outros fins durante a guerra. O uso mais comum de balões na Ucrânia também tem sido o uso mais comum de balões desde que os militares começaram a utilizá-los há mais de 200 anos. Reconhecimento aéreo. Até hoje, balões de observação ocupam um nicho único como uma plataforma elevada de observação para monitorar o movimento do inimigo. Apesar da evolução das tecnologias ao longo dos séculos, o benefício básico dos balões de observação permanece o mesmo. O uso militar inicial foi nas guerras revolucionárias francesas. Na Batalha de Les Rousses, em 1794, o corpo aerostático francês usou o balão cativo L'Enfant para observar as posições das tropas austríacas, contribuindo para uma vitória francesa. A tecnologia e o nome do balão logo se popularizaram. Na Guerra Civil Americana, início dos anos 1860, o Corpo de Balões da União operou 7 balões de hidrogênio, incluindo o Intrepid, nomeado em homenagem a um balão francês de reconhecimento anterior. Os balões forneciam informações em tempo real via telégrafo e direcionavam o fogo de artilharia com uma precisão sem precedentes, marcando o primeiro uso organizado da aviação em guerras. A Primeira Guerra Mundial foi a era de ouro dos balões militares, com ambos os lados usando milhares de balões de observação presos por cabos na frente ocidental. Eles eram tão importantes que derrubá-los virou missão principal dos pilotos de caça, e os observadores nos balões costumavam saltar de paraquedas quando os balões eram incendiados por balas incendiárias. Hoje, os balões de observação da Ucrânia desempenham o mesmo papel, mas com eletrônicos em vez de pessoas, com ou sem paraquedas fazendo a observação. A Ucrânia faz uso amplo de balões cativos, também conhecidos como aeróstatos, como repetidores aéreos para superar a interferência russa de guerra eletrônica, ou GE. Essencialmente, os balões elevam rádios táticos a altitudes de 500 a 1.000 metros.
estendendo o alcance das comunicações seguras entre as unidades terrestres para além de 100 km. Isso permite que os comandantes controlem drones FPV e coordenem a artilharia, mesmo em vales profundos ou áreas urbanas onde a linha de visão está bloqueada. Como o repetidor está no ar, sofre menos interferência do solo, que costuma afetar sinais ao nível do chão. Isso pode ser crucial no campo de batalha. Durante a incursão da Ucrânia na região de Kursk, na Rússia, em 2024 e 2025, por exemplo, esses balões forneceram um único elo de comunicação estável para as unidades ucranianas em retirada quando as redes terrestres estavam saturadas ou bloqueadas. A Ucrânia também usa balões cativos como vigilância aérea permanente para triangulação de alvos. Com antenas de radiogoniometria, eles triangulam a localização de operadores de VANT inimigos ao detectar sinais de controle a até 90 km. Assim, a artilharia ucraniana pode mirar nos pilotos, não só nos drones. A Ucrânia usa drones para triangulação de alvos, mas diferente dos movidos a bateria, que retornam à base em poucas horas, balões cativos podem ficar até uma semana em um setor, fornecendo imagens de vídeo e térmicas contínuas para monitorar tropas russas e centros logísticos. Balões podem desempenhar tarefas de guerra eletrônica e inteligência de sinais que drones pequenos não conseguem. Por exemplo, podem transportar sensores pesados que interceptam comunicações e sinais de radar russos, fornecendo dados para a artilharia realizar fogo de contrabateria. A Ucrânia não só monitora russos com balões, mas também os usa para a guerra eletrônica ativa. Alguns conseguem transmitir sinais de GPS falsos ou bloquear sistemas de orientação de bombas planadoras russas, reduzindo a precisão dos ataques aéreos sobre cidades importantes. Alguns usam refletores de radar, criando alvos fantasmas que imitam aeronaves ou mísseis de cruzeiro. Isso obriga as equipes de defesa aérea russas a disparar aqueles mísseis caros que discutimos anteriormente, contra o céu vazio, revelando suas posições e esgotando seus estoques. Para nada. Como pode ver, o balão meteorológico é uma ferramenta muito útil para um exército engenhoso. A Ucrânia já lançou mais de 1.000 deles em território russo para diversos fins desde o outono de 2025, segundo relatos. Com a perspectiva de milhares de outros por vir, agora contando com variantes lançadoras de Hornet, garantir a segurança da cadeia de suprimentos está se tornando cada vez mais vital. Felizmente, como já mencionado, uma empresa ucraniana assumiu a responsabilidade. A Aerobavovna é descrita como a primeira e única empresa ucraniana a produzir aeróstatos militares em massa. Segundo relatos, ela fornece a maior parte dos balões táticos da Ucrânia. Fundada por Yuri Vezovin, os balões da empresa utilizam polímeros leves e são projetados para serem colocados em operação em apenas 5 a 25 minutos. Ela produz balões para atender a maioria das diferentes necessidades da Ucrânia, inclusive modelos capazes de levantar o Hornet. Ainda não se sabe se a Aerobavovna conseguirá lidar com a demanda. Se a Ucrânia seguir aprimorando essa solução, a empresa dificilmente continuará como única fabricante de balões táticos para o exército ucraniano por muito tempo. Claro que vamos acompanhar os desdobramentos e, com sorte, em breve poderemos relatar sobre os Hornet lançados por balões em combate. Então se inscreva no canal para não perder. Isso! Se você gosta de inovações ucranianas, veja este vídeo sobre a construção de um exército de robôs. Obrigado por assistir!